16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi e os comissionei a ir e a dar fruto, fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém? É um privilégio ser escolhido de Deus. Jesus aqui está falando: ei, não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Então nós temos que entender isso. A palavra de Deus diz que desde o ventre de nossa mãe o Senhor já nos escolheu, já tinha nos escolhido. Então é um privilégio para nós. Quanta gente não será condenada ao inferno e nós, graças a Deus, pelo privilégio da escolha, estaremos com Ele na eternidade. Então é um privilégio. Nós temos que entender isso. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio fazer a vontade dEle, mesmo muitas das vezes sendo doloroso para nós mesmos, para a nossa carne. A nossa carne tendencia a não querer as coisas de Deus, mas a nossa mente precisa entender que é um privilégio servir a Ele. Romanos 12:2 diz assim: mas não vos conformei-vos com este mundo, com este século, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, do seu psique, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente, ela precisa entender que é um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio fazer parte do reino de Deus. Mesmo com todas as perseguições, mesmo com todos os problemas, mesmo com a nossa carne, muitas das vezes, querendo fazer o contrário àquilo que Deus tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele é claro, ele fala assim: as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço, e as coisas que eu não quero fazer, essas sim eu faço. O que é? Uma briga constante. Mas nós precisamos entender que a vitória das nossas vidas, ela passa pelo entendimento, diga entendimento, que nós precisamos absorver, que servir ao Eterno, servir a Jesus é um privilégio. Diga privilégio. Privilégio. Nós temos que entender isso. Quanta gente neste momento está numa cama de hospital e não tem a oportunidade de pregar o Evangelho livremente igual nós temos. Quanta gente está preso numa cadeia, mesmo que ali no seu ambiente ele consiga falar da palavra de Deus, mas ele está limitado e gostaria de estar na condição que nós estamos para falar do amor de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então é um privilégio. Então temos que nos alegrar em servir ao Senhor. Mesmo que o mundo não nos compreenda, mesmo que o mundo ache loucura, a gente largar tudo aquilo que a sociedade ensina, tudo aquilo que a sociedade impõe, tudo aquilo que a mídia nos rotula, e nós, uma geração de escolhidos de Deus, vamos para o lado oposto. Não tem coisa mais sensacional do que servir ao Senhor, é ou não é? Ou eu estou falando balela? Não tem coisa mais fabulosa do que servir ao Senhor.
Pedro falou assim: Senhor, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele diz: Senhor, eu posso ir para o mundo, eu posso conhecer o mundo, eu posso experimentar o mundo, mas nada do que eu venho experimentar lá fora é tão importante, é tão benéfico para a minha vida do que estar na tua presença, do que conhecer verdadeiramente a ti. É isso que tem que estar no nosso entendimento. Servir ao Senhor com todo entendimento, com toda alegria. Qual o primeiro mandamento? Adorai somente o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Entendimento, nós precisamos entender isso. Entender que é um privilégio hoje ser embaixador de Cristo, para que uma eternidade nós venhamos a estar com Ele, celebrando Ele. A igreja hoje, ela passa, muitas delas, graças a Deus essa daqui não passa, amém? Por um entendimento errado. Se você perguntar às pessoas se elas querem ir para o inferno, ninguém quer ir. Se você perguntar que quer ir para o céu, todo mundo quer ir. Mas por que você quer ir para o céu? Porque eu não quero ir para o inferno, porque o inferno é ruim. Não. Eu quero ir para o céu porque o meu Salvador está lá. Porque se Ele não estivesse lá, eu não queria ir para lá. Aonde Jesus estiver, esse é o melhor lugar. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio estar com Ele. É um privilégio falar do amor dEle para as pessoas. É um privilégio sentir a tua presença. Não há nada mais sensacional. Eu tenho uma das maiores experiências na minha vida, que foi uma virada de ano na igreja, a primeira virada de ano que eu passei na igreja. E os meus conceitos anteriores eram errados, né? Que vou passar na rua, vamos beber, vamos se prostituir. E ali, aquele primeiro ano, eu passei na igreja. E na hora da virada, nós estávamos em oração, de mãos dadas. E aquela experiência foi tremenda na minha vida. O Espírito Santo começou a tocar na gente. Parecia que ele ia assim, de pessoa por pessoa, passando de uma pessoa para outra, assim, fazendo aquele zigue-zague nas pessoas, todo mundo de mão dada e sentindo a presença de Deus. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Hoje, né, é o meu primeiro dia na igreja como pastor, a minha esposa pastora. Ontem fomos consagrados a pastores. E é um privilégio ser escolhido por Deus para ministrar a palavra dele para outras pessoas. Muitas pessoas vêm nos agradecer, vêm falar o quanto a nossa vida, o nosso ministério tem sido importante para elas, mas também nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de servi-lo, de ser escolhido por Ele. Nós temos que nos alegrar, querido. Tem muita gente que, quando estava no mundo, fazia tantas coisas. Pulava, virava cambalhota, brigava pelo time de futebol. Fazia tantas outras coisas. Quando vem para o Senhor, fica murcho. Fica dentro. Irmão, adore o Senhor. Está do mesmo jeito. Ah, não, pular não é de Deus. Eu pulava no mundo, quando se eu pular aqui, eu vou lembrar do mundo. Meu querido, Jesus Cristo veio e nos libertou. Para a gente se entregar ao privilégio. Pular na presença dEle.
nós temos que fazer com mais intensidade, com mais empenho, com mais amor. Por quê? Porque fomos escolhidos. Quanta gente queria ser escolhida por Deus? Quanta gente! E Deus nos escolheu. A palavra de Deus diz assim: eu vos escolhi para que sejais santos e irrepreensíveis. Deus nos chamou para mudar a geografia de onde nós vivemos. Se no local onde você passou a viver havia mentira, quando você chega, ela já não habita mais ali. Por quê? Porque a verdade que está em Cristo chegou através da tua vida, de Cristo em nós. Nós somos transportadores da glória de Deus. Aonde a gente chegar, não pode haver trevas, não pode haver lugar onde o inimigo domina. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos chamados para trazer a luz ao mundo. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo através de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Alguém já comeu aqui comida sem tempero? É horrível, é ou não é? E esse mundo está assim, como uma comida sem tempero, sem sal. Igual a comida do rancho. Não, porque a comida do rancho é uma benção. Né? E o que acontece? Nós, como eleitos de Cristo, nós somos chamados para mudar a situação de aonde nós habitamos. Isso é um privilégio. Deus te usar para falar com um drogado e ele deixar as drogas. Deus te usar para você falar com um alcoólatra e ele sair do alcoolismo. Deus te usar para falar com uma prostituta e a prostituta sair daquela vida. Isso é um privilégio. Não tem dinheiro no mundo que pague você ser usado por Deus para a transformação de vidas. Nós temos que nos alegrar todos os dias. Ah, Sandro, mas pastor Sandro, mas Deus não me usa. E você já se colocou disponível para Ele te usar? Eu garanto para você que todo dia tem uma oportunidade na tua vida para você falar do amor de Deus para alguém. Eu lembro como se fosse hoje, como coisa negativa que aconteceu na minha vida. Eu estava num ônibus vindo do trabalho e do meu lado, assim, do outro lado, estava uma mulher e o Espírito Santo falou assim comigo: fale do meu amor para ela. E eu me relutei. O Espírito Santo falou de novo: fale do meu amor para ela, ela está precisando ouvir. E eu relutando, de repente a mulher começou a chorar. Aí eu me apavorei mais. O Espírito Santo: não vai falar do meu amor para ela? Aí eu fiquei relutando. Aí a mulher desceu do ponto e o Espírito Santo falou: você perdeu a oportunidade de falar do meu amor para ela. Então, Deus quer nos usar. Ele nos escolheu para isso. E aquilo ficou marcado negativamente como um aprendizado na minha vida, para que toda oportunidade que eu tenha para falar do amor de Deus para as pessoas, eu fale. A palavra de Deus diz que nós devemos aproveitar as oportunidades com sabedoria. Gente, eu falo para vocês,
não existe nada mais gratificante do que Deus usar a tua vida para falar com alguém. Não existe. Pela graça de Deus, Deus me deu muitos dons. E vira e mexe, eu tenho uma revelação de alguma coisa, uma visão. E assim, eu fico admirado com Deus, como que Deus mostra as coisas. E através da minha vida fala às pessoas. E eu sou um privilegiado. Eu agradeço a Deus por esses dons. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. E assim deve ser na nossa vida todos os dias. Deus me deu uma visão de 5.000 almas a quem Ele iria confiar para eu pastorear aqui. E eu entendo que isso é um privilégio. Senhor, muito obrigado. Tantas pessoas o Senhor escolheu a mim. Tantas pessoas, porque eu. Deus falou, porque eu te escolhi. E com Deus não se discute. Quando Ele escolhe, Ele escolhe. Eu lembro, uma vez numa igreja, numa reunião de manhã, que tinha todo sábado, o primeiro sábado do mês, e eu escondidinho lá no meio, quietinho, e Deus usando uma pastora em revelação, e a pastora, você aí, que está aí no meio, Deus te escolheu para cuidar de vidas. E vai te levantar. E Ele tem pressa. Eu estava escondidinho lá no meio. Falei, Deus, não fala comigo não. E depois eu fui entendendo que aquilo era um privilégio. O Senhor me escolher. Foi um privilégio por um tempo. O período das igrejas a qual eu passei, as 2 primeiras igrejas, ser líder de jovens. Foi um privilégio. Cuidar de jovens, amar os jovens. Foi um aprendizado que Deus nos deu para chegarmos aonde nós estamos hoje. E hoje eu olho, vejo no Facebook alguns jovens rompendo, conquistando, alguns jovens se casando, e aquilo alegra o meu coração, e eu falo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de o Senhor ter me dado a oportunidade de liderar por um tempo esses jovens. Muito obrigado, Senhor, por essa escolha. E o texto, ele fala claro isso, ele fala assim, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês e os comiciei, nos chamou, nos deu uma comissão, nos deu um chamado, nos deu uma missão de ir e dar frutos. Ele não simplesmente ele nos chama e nos diz assim, eu te escolhi para você frutificar, ainda fala mais, e esses frutos irão permanecer, você não vai perder esses frutos não serão perdidos. Deus chamou cada um de nós, Deus nos escolheu para isso. E nós temos que nos alegrar. Nós temos que ficar em júbilo, porque Deus nos escolheu. Nós temos que nos orgulhar disso. É uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus ser escolhido. Nós temos que entender isso, cada um de vocês que estão aqui hoje, nessa noite,
Você é um privilegiado. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você: filho, filha, eu escolhi vocês para vocês darem frutos e esses frutos permanecerem. Amém? Amém. E o interessante que quando alguém, por exemplo, se você vai fazer um teste para entrar numa empresa, e aqui eu posso usar a Marinha como isso, vocês fizeram concurso, passaram e estão aqui, correto? E a Marinha está preparando vocês. E assim é Deus. Quando Deus nos escolheu, Ele não falou assim: ó, eu escolhi vocês e a partir de hoje se vira. É você com você. Dá seu jeito. Não. Ele nos prepara. Diga, prepara. Prepara. Deus, Ele nos prepara para alcançarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele não nos deixa sozinhos. Se você vai numa empresa, você é contratado numa empresa, faz a entrevista, é escolhido, você vai ser treinado para assumir aquela posição. Se você for mexer em um equipamento, você vai ser o quê? Vai passar por um curso ou vai ser adestrado a mexer naquele equipamento. Se você for para um setor, você vai aprender a trabalhar naquele setor. Assim é Deus conosco. Ele nos prepara, Ele nos capacita. E muitas das vezes nós viemos para Deus e falamos: Senhor, e agora? Eu não sou preparado. Eu não tenho capacidade. Eu sou muito pequeno. Deus, quando chamou Gideão, o que Gideão falou? Senhor, eu sou o menor da minha casa. Por favor, Senhor, escolhe outro. Eu sou o menor. O Senhor falou: não, é você. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer assim: é você. Foi você que eu escolhi. Foi você quem eu chamei. E é você quem eu vou preparar. Amém? Amém. Se Deus chamou, se Deus escolheu, Ele vai preparar. Eu fiquei 11 anos para chegar ao início, né? Fomos ungidos pastores ontem e agora estamos iniciando uma nova etapa. 11 anos de preparo, 11 anos de aprendizado. Passamos por várias partes da igreja. Tivemos vários treinamentos, vários cursos. Me preparei, fiz o meu bacharel em teologia. Fui líder de jovens 2 vezes para chegar até ser pastor principal. Foi um aprendizado, foi um treinamento. Deus preparou cada coisa, cada detalhe. Cada momento hoje eu faço uma reflexão da minha vida e eu entendo que a mão de Deus estava em cada pedaço, em cada momento, em cada instante. Deus estava com a mão dele me conduzindo a chegar onde eu cheguei. Agora estou num novo começo para uma maior etapa da minha vida e ministério. Assim é com cada um de vocês. Se você chegou hoje até onde você chegou, é porque Deus vai fazer muito mais, amém? Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus vai te capacitar. Agora precisa passar por uma coisa muito importante: Senhor, eis-me aqui. Deus não vai te preparar, Deus não vai te capacitar, Deus não vai te conduzir se você não se tornar disponível. A palavra de Deus diz assim: o Senhor procurou alguém que entrasse na brecha pelo seu povo e não encontrou ninguém. A palavra de Deus também diz assim: os campos estão prontos, a seara é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros são poucos. Deus muitas das
nos escolhe e nós ficamos brigando com Deus, falando: não, Deus, isso não. Eu estava contando aqui ontem que por muito tempo eu fiquei brigando com Deus, querendo ir para Manaus. Senhor, eu quero ir para Manaus. A nossa igreja está lá. Senhor, eu quero ir para Manaus. Lá é a terra do avivamento. Senhor, me leva para Manaus. Leva a minha família para Manaus. E nada dava certo. Nada dava certo. Até que um dia eu falei: Senhor, eis-me aqui. A partir de hoje eu não vou mais mover uma palha para ir para lugar nenhum. E vou entrar no centro da tua vontade. Para onde o Senhor me enviar é o lugar correto. Estou aqui. Nós precisamos passar por essa decisão da nossa vida. Senhor, eis-me aqui. Eu hoje não sou preparado. Estou lembrando aqui, Sheila, da palavra. Logo assim, na primeira igreja, quando nós fomos levantados a líder de jovens, nós fizemos um congresso de jovens. Trouxemos um pastor amigo nosso de Friburgo, o pastor Roger, bênção na nossa vida, nos abençoou muito com as palavras dele. E eu lembro como se fosse hoje ele orando comigo, ele falou assim: Deus te chamou para ser um pastor. Foi a primeira vez que Deus confirmou o chamado de pastor na minha vida. Mas ele falou assim: mas você ainda não está preparado. Lembro como se fosse hoje. E Deus me preparou. Se Deus te escolheu, querido, Deus vai preparar você. Amém? Amém. Deus, não fique preocupado. Não fique nervoso, não fique ansioso. Senhor, como vai acontecer? Senhor, ai meu Deus, o Senhor me chamou para isso, e agora? Como que eu vou conseguir alcançar isso? O Senhor é muito grande. Senhor, é muita responsabilidade. Senhor, eu acho que eu não vou conseguir. Senhor, é muito grande para mim. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Amém? Amém. Não adianta correr, como o Hélio falou, não adianta correr de Deus. Deus te cerca. Deus te coloca numa sinuca de bico e fala assim: ei, acorda, eu te escolhi. Quanto mais cedo você assumir o chamado na tua vida que eu te escolhi, mais rápido as coisas vão acontecer. Só que muitas das vezes ficamos brigando com Deus. Não deixamos Deus agir na nossa vida. Não deixamos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. Temos que entrar na dimensão que o apóstolo Paulo falou: Senhor, já não sou mais eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Essa é a direção que temos que ter. Esse é o comissionamento que Ele nos deu. Vivemos dependentes dEle em todo o tempo. Deus, quando me chamou, eu confesso para vocês, eu me achava incapaz mesmo. Eu achava, isso é muito para mim. Como Deus chamar um novo convertido, com pouco tempo, com pouca experiência, para liderar 5.000 almas. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Não pode. Não tem como acontecer. Eu sou incapaz. E isso o inimigo lança nos nossos corações. É ou não é? Ou eu estou falando besteira? Você é incapaz. E Deus não te chamou para isso não, cara. Isso é coisa do teu coração. Isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa do teu pensamento. Deus não te chamou para isso. Você vai ser simplesmente um cristão de banco.
É para isso que Deus te chamou. Pode até dar o seu dízimozinho, a sua oferta. Eu vou liberar você a conhecer um pouquinho da palavra. Mas para isso, não é muito para a sua vida. Mentira. Deus nos chamou para algo grande. Amém? Amém. Eu não entendo muitos líderes que falam assim: Deus me chamou para eu ser líder dessa igrejinha. E não mais. Deus não nos chamou para isso, querido. Quantas almas tem para ser ganha? Quantas vidas precisam ser ganhas? Não devemos nunca nos satisfazer. Deus já me usou para ganhar 100 almas. Vai me usar para ganhar 200. Deus me usou para ganhar 200. Deus vai me usar para ganhar 400, 500, 1000. A palavra de Deus diz que o menor seria líder de 1000 e o mínimo uma nação forte. Deus nos chamou para... Deus, Ele é Deus de coisas grandes, queridos. Não se ache incapaz. Não se ache incapaz por aquilo que Deus te chamou, por aquilo que Deus te escolheu. Eu não sou capaz disso. Eu não posso alcançar isso. Não, isso é muito para mim. Não. Não deixe isso entrar na tua mente. Não deixe isso entrar no teu coração. Deus te chamou para algo grande. Amém? Amém. Algo grande. Não é porque Deus falou comigo grande, né? E aí a soberba vai entrar no meu coração. Vai entrar se você deixar. Deus me chamou para algo grande, mas eu tenho a plena convicção que sem Ele eu não posso fazer nada. Nada. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não alcanço nada. Sem Ele eu não conquisto nada. A palavra de Deus diz assim: um plano